No papo de hoje eu quero saber se você sabe o que falar sobre o vinho. Não estou dizendo que você vai usar a mesma descrição para cada um deles, mas com as orientações que eu vou te passar agora, você vai poder comentar sobre um vinho de uma forma um pouco mais tranquila. É um pequeno roteiro, fácil de você gravar. Eu sou Lisandro Neis, enólogo e sommelier, e vou te orientar neste momento para você saber o que falar sobre os vinhos que você receber numa taça sem saber o que tem dentro. A primeira dica que eu dou para você é que você incline o copo para frente e observe de cima para baixo sob um fundo branco, para que você possa ver o quanto de luz passa por esse vinho. Nesse mesmo momento, você observa a tonalidade no halo, no entorno dessa marca de vinho que está próxima da taça. Ela vai te mostrar a intensidade da cor e provavelmente, dependendo do estilo de vinho que você tem no copo, umas notas mais atijoladas, em tons de laranja, que vão mostrando um pouco mais sobre a idade. Quando você agitar um pouquinho, você já vai ver o brilho, você vai ver a intensidade da cor. A segunda dica tem a ver naturalmente com os aromas. Aproxime as narinas da taça sem fazer muita força. Inspire calmamente, concentre-se nos aromas que você está sentindo ali naquele momento. Se perceber que vai precisar de um pouco mais de intensidade, você quer comprovar a voluptuosidade do aroma, então você pode girar a taça algumas vezes. Mas calma, não gire demais. Vinho não pega no tranco. Entre um giro e outro, concentre-se para ver se você consegue identificar na sua memória olfativa os aromas do vinho. Neste caso aqui, ele tem um aroma concentrado de ameixa vermelha, bem madura. Mas pode ser o estilo do vinho, pode ser uma técnica de elaboração que o produtor aplicou sobre essa uva. As notas alcoólicas aparecem um pouco. Neste vinho aqui, não há amadurecimento em barricas, então eu não sinto notas de baunilha, nem de especiarias, nem caixa de charuto. Sinto apenas a fruta vermelha, essa ameixa, umas notas mais joviais, frescas, da fruta fresca, mas também sinto um pouco de geleia, um concentrado aromático, como se fosse uma geleia mesmo. É uma degustação às cegas, né? Nem sei que vinho é esse. Bom, o terceiro passo é o que a gente também adora, né? Você provar. Por isso, tem dois momentos da prova que são muito importantes. O primeiro deles é você nunca fazer uma análise do vinho exatamente no primeiro gole. Primeiro, coloque uma porção do vinho na boca. Sinta as reações que o seu corpo vai ter a partir daquele gole. Deixe passar alguns minutos ou uns instantes e então, no segundo gole, faça a análise concreta. Enquanto passam meus primeiros minutos deste primeiro gole, eu quero explicar uma coisa bem importante para você. O vinho, no momento da degustação, deve ser bebido a uma temperatura adequada. Não utilize aquela premissa de temperatura ambiente. Estamos num país tropical e aqui um vinho a temperatura ambiente com certeza seria mais quente do que a temperatura adequada de consumo. Vinhos tintos, como o caso desse aqui, mais leves, sem barrica, super frescos e jovens, você pode inclusive
deixar na porta da geladeira uns 40, 50 minutos antes de abri-lo. Você vai ver que o palato vai se sentir muito melhor, vai agradar muito melhor. Pegue o vinho pela haste. Quando você pega por aqui, você evita que a luz passe e a análise visual já estará comprometida. Se fores fazer uma degustação técnica, pegue pela haste. Se sentir confortavelmente para pegar na haste sempre, o faça. É mais elegante e mais delicado. No primeiro gole, teve um ataque de acidez significativamente alta, provocando uma salivação muito intensa. Esse é um vinho tinto, notavelmente italiano, sem barrica, da porção sul da Itália, o que traz um pouquinho mais de calor, justificando esses aromas frutados. Agora, não tendo carvalho, ele ainda assim possui uma excelente concentração de taninos, e os taninos são responsáveis pela secura. É como se fosse colocar na boca uma banana verde, a haste da rúcula, né? Se você não consegue perceber muito bem os taninos do vinho, recomendo que você faça uma xícara de chá preto e prove o chá ao longo da maceração do sachê do chá preto. No final, com o chá já bastante intenso, bastante corado e sem açúcar, você vai sentir o tanino muito delicado desse tipo de chá. E é essa a percepção que você tem que buscar nos vinhos tintos, de taninos que ressecam o paladar. Quimicamente, eles liberam, atacam, né, a proteína da saliva, deixando a mucosa da boca exposta, causando a rugosidade. E aqui vai uma premissa muito importante. A acidez tem uma função incrivelmente importante no paladar. Ela lava o paladar dessa sensação de tanicidade, que é a presença de um volume de taninos na boca. Lembre-se, cada variedade tinta vai ter um grau de intensidade e de persistência desses sabores tânicos no paladar. Isso depende muito da elaboração, das técnicas de elaboração que foram utilizadas nesse produto. Como o produtor pensou, idealizou aquele vinho para que ele pudesse chegar até você. Agora preste atenção, em vinhos econômicos, estandartizados, é muito comum você ter bastante aroma e não ter sabor nenhum. Como é bom gravar assim, né? A parte final do que você pode falar numa degustação é sempre a sua conclusão. Existe um leque de técnicas de elaboração muito grande que proporciona um volume de vinhos diferentes de uma forma extraordinária. Então, eu recomendo que você jamais diga é ruim, é bom. Eu prefiro que você fale, olha, este vinho não é do estilo que eu gosto, mas talvez você vai gostar. Mas cuidado com a temperatura. Se ela estiver fora do ideal, a sensação dos sabores pode ser mais intensa, sem ele realmente ser um vinho mais encorpado. Entre um vinho e outro, se você quiser, ou a casa oferecer, peça para trocar a taça. Aí você fica com um pouquinho do vinho anterior e pode fazer uma comparação. Essa foi a minha última dica. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo encontro.